Doutor, temos aqui algumas dificuldades na investigação, ainda que tenha sido muito breve a forma como a Polícia Judiciária atuou e desenvolveu esta investigação, tendo em conta que havia várias linhas de investigação em cima da mesa. No entanto, esbarra-se aqui na dificuldade de chegar à comunidade de onde são esta agressora e também ela era a ex-companheira do atual namorado da vítima. Não são portugueses, são indo-paquistaneses e, portanto, há muita dificuldade de falar com a comunidade. Isso prejudica o fortalecimento desta investigação mais tarde? Prejudica com certeza. Aquilo que acontece neste tipo de situações é que, enfim, as autoridades competentes para fazer este tipo de investigação acabam por recolher ou tentar recolher aquilo que são os indícios e nesse processo de recolha de indícios, neste caso temos obviamente provas muito fortes, desde a utilização da arma branca, à especificidade e à quantidade dos golpes utilizados, mas poderia não ser o caso. E nessa situação aquilo que acontece é que normalmente estas comunidades fecham-se em casta, fazem aquilo que é um processo de obstacularização da própria investigação e torna-se difícil, não só na investigação, mas depois mesmo em fases mais avançadas do processo, em julgamento, naquilo que são os processos de inquirição das testemunhas, obter informação útil. Obviamente que depois o Código de Processo Penal acaba por estipular e por prever aquilo que são mecanismos de utilização de tradutores, de intérpretes, que devem estar presentes em todos estes atos. Agora, como em tudo nós sabemos... Mas também torna o processo mais lento. Torna o processo muito mais lento, por um lado, porque efetivamente todas estas testemunhas, todos estes intervenientes têm que ter um conjunto de direitos, também deveres, mas neste caso de direitos que têm que ser assegurados num patamar linguístico por esse tradutor. Obviamente que o agendamento dos atos, o agendamento dessas diligências acaba por ser mais difícil porque entra um novo agente no processo, que é o tradutor ou o intérprete, que tem que fazer essa articulação, mas mais do que isso, todos os atos posteriores, mesmo em julgamento, mesmo de inquirição, têm que ter também aquilo que é a presença desse tradutor e a presença desse intérprete. Portanto, a partir de um certo momento temos a demora, claro que é, obviamente, resultante das próprias dificuldades de agendamento, mas temos também depois aquilo que é a qualidade da informação e a qualidade da informação quer recebida por parte dessas testemunhas, quer depois veiculada pelo intérprete. Até porque a defesa desta mulher pode alegar que ela não tem compreensão total daquilo que está a dizer às autoridades e, ainda que tenha conversado à Polícia Judiciária, não o fazer numa fase mais à frente do processo, nomeadamente em julgamento. É exatamente isso. Aquilo que acontece é que todos estes atos, todas estas perguntas, todas essas diligências devem ser traduzidas, obviamente, do português para uma língua de compreensão universal, neste caso o inglês, mas depois tem que haver essa tradução para a própria língua, neste caso dos intervenientes processuais. Aquilo que acontece é que temos a presença do intérprete ou a presença do tradutor, temos aquilo que é o processo de veiculação e tradução dessa informação, mas depois, de um ponto de vista de defesa, é muito fácil contestar aquilo que é a tradução, aquilo que é a qualidade da tradução, aquilo que é também a informação que é veiculada. Do outro lado, é também muito difícil fazer, do ponto de vista da investigação, do ponto de vista do tribunal, o tratamento dessa informação, porque nem sempre a mensagem passa, quer no sentido do próprio interveniente, quer no sentido da informação recebida. Obviamente que isto depois pode ser utilizado de uma forma perniciosa pelas equipas de defesa. Obviamente que a partir do momento em que temos um interveniente que não domina a língua, que não está de forma ativa a dar informação ao processo, existe quase aqui um âmbito de discricionariedade, um âmbito de escolha por parte das equipas jurídicas do que transmitir, de que informação passar e da forma de passar. É um obstáculo que pode ser depois também utilizado de forma estratégica pelas equipas de defesa e, obviamente, também por aquilo que é a defesa do arguido em si.